tema? Vai. Bora. Você. Olá, eu sou o Dedé Roriz, estamos começando mais um podcast Política do Bem. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu primo, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto. Mas antes, boa tarde, Odir Ribeiro, meu parceiro de bancada. Por que você começa sempre o podcast assim? Olá, eu sou o Dedé Roriz. Pô, já sabe que é o Dedé Roriz, Mas pô. eu tenho que dizer que eu sou eu, pô. Faz parte do meu marketing. Faz a porra mais espontânea. Olá, esse Dedé Roriz. Faz parte do meu marketing, não tem jeito, pô. Que marketing? Você que tem que ficar fazendo essas piadas sem graça pros deputados rir. Eu não preciso rir das suas piadas sem graça, É por isso que eu não tenho podcast. Vai, começa essa porra aí. Vai. Deputado, é uma honra você estar aqui. Para quem não sabe, o deputado Joaquim Roriz Neto é meu primo. E eu sempre começo esse podcast dizendo o seguinte, ó, fique tranquilo, deputado, que eu não sou candidato nas eleições de 2026. Você acredita nisso? Eu falo isso de forma pública, mas com você aqui na mesa, eu posso te garantir, como a gente diz o seguinte, juro pelos meus filhos que na eleição de 2026 eu não sou candidato a nada, viu, deputado? E ó, tô falando isso de forma pública. Mas pra que jurar os filhos? Por que botar os filhos no meio? É porque quando o povo sabe que fala dos filhos, que o cara não volta atrás Mas com a cuidado, palavra, isso é sagrado, hein, bicho? Não brinca com isso, não. Pra você ver. Deus me Obrigado livre. pela sua presença, Que viu? climão. Olha, Dedé, Odir, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu sei que foi uma oportunidade que vocês me deram uma segunda chance. Porque algumas semanas atrás estava marcado para eu vir, eu tive um imprevisto, não pude vir. E a gente sabe que às vezes isso causa um grande problema aqui no funcionamento do estúdio de vocês. E eu fico muito feliz de vocês terem me aceitado aqui para a gente poder estar batendo esse papo. Mas eu não ia estar aqui também, não ia adiantar nada. Ah, você não estava aqui aquele dia? Não, eu não estaria aqui não, também não. Então, deu certo, eu não ia estar aqui. Mas o programa só aí você ia ser bem melhor, viu? Será? Ah. Não ia ter as piadinhas sem graça. Vive sem mim não, vive sem mim não. O Dia é um grande Não, mas parceiro. tu tem que chamar ele de primo, porra de deputado. É porque, na verdade... Ele acho é teu que primo. É porque, na verdade, é uma questão mais de respeito. Eu acho que eu sempre respeitei o cargo em si. Eu já vou te contar mas uma ele história. é seu primo. É, Ele é Joaquim. Roriz, ele tem sangue de Roriz na veia igual tu. Me chame de Joaquim, por favor. Joaquim. Meu tio, seu avô, Joaquim Roriz Neto, quando eu tava lá na casa Joaquim dele, Roriz. chamava ele de governador por uma questão, acho que foi educação que minha mãe deu. Não, mas ele pediu pra você chamar ele de Joaquim. Isso nem você vai mudar, mas ele pediu. chega de conversa, vamos ao que Não, mas interessa. chama ele de Joaquim, vai. Eu vou chamar de deputado. Mas Você é meu primo, tenho muito orgulho de ter você como meu primo. Você tá fazendo um excelente trabalho lá na Câmara Legislativa. Eu acho que eu fico muito honrado de ter um parente para deixar o legado da família Roriz jamais ser esquecido. Mas vamos lá. Joaquim, para a gente entrar logo nessa parte de política, a gente sabe que você tem um sonho de, às vezes, um dia também ser governador, como seu avô. Você tem um plano para isso, um projeto, tem datas? Como que faz parte do que o deputado Joaquim Roriz Neto pensa para o futuro político dele? Olha, eu acho que vários políticos, vários parlamentares, às vezes eles cultivam esse sonho de ser o governador, porque muitas vezes eles se veem em situações frustradas que não conseguem aprovar projetos que eles consideram importantíssimos para a sociedade são vetados ou não saem do papel. E eles pensam, poxa, se algum dia eu for governador, esses são os projetos que eu vou trazer para a cidade, esses são as obras que eu vou priorizar, os projetos sociais, esses são os que eu vou priorizar. E, assim, eu sou novo, eu sou o deputado mais jovem hoje na Câmara Legislativa e eu acredito que tudo tem... Você? Sim, sou eu. Você tem quantos anos? Eu fiz 34 agora. Caramba, você é o mais novo atualmente, é mesmo, né? Eu sou o mais jovem. Caramba. E, embora ainda existe um certo preconceito, algumas pessoas, infelizmente, associam juventude com falta de potencial, acham que uma pessoa jovem não tem a capacidade de exercer cargos majoritários ou até cargos políticos. Eu quero fazer um trabalho para algum dia as pessoas falarem, não, ele está no caminho certo, vamos dar uma oportunidade para ele. Quais seriam esses projetos que você acha? Seriam os projetos mais de continuidade do que o ex-governador Joaquim Roriz fazia? Ou o Joaquim tem vontade de também mostrar a cara dele, projetos novos, mais modernos? Qual que é a vontade? Não, tem esses projetos na mesa? Me dá uma parte aqui na sua Claro. pergunta. Até na prática, eu tô vendo você muito preocupado com o restaurante comunitário no começo, tanto que tem janta, eu acho que por causa da tua intervenção ou não. Olha, uma das grandes bandeiras do meu mandato é o combate à fome.
Porque era uma das principais bandeiras do meu avô. E segundo, porque é algo que a gente vê na rua como um dos assuntos que predomina qualquer outra prioridade. A gente vê muitas vezes na Câmara Legislativa discussão de pautas ideológicas, esquerda contra direita. Quem está passando fome, eu vou ser bem sincero, quem está passando fome não está nem aí para a esquerda e para a direita. Eles querem ter comida em casa para dar para os seus filhos. Então, essa pauta de todas as coisas relacionadas à segurança alimentar é algo que a gente priorizou no nosso mandato. A ampliação dos restaurantes comunitários, a renovação de contratos de restaurantes comunitários para incluir o jantar, porque o que acontece? Muitas pessoas pensam que todos os restaurantes comunitários já têm jantar. Isso não é verdade. O restaurante comunitário, por exemplo, da Estrutural, ele está esperando o contrato vencer com a empresa que fornece a alimentação lá para poder fazer um contrato novo para incluir o jantar. Então, a gente está nessa luta para poder renovar os contratos com mais agilidade para as pessoas poderem ter o jantar a 50 centavos. E a gente fez também alguns projetos de lei que foram sancionados que ajuda bastante nessa questão de segurança alimentar. E um deles é a utilização do cartão prato cheio. O que acontecia antes? A pessoa tinha o cartão do prato cheio, ia lá no seu comércio local, mas em vez de comprar comida, em vez de comprar produtos alimentícios, comprava cigarro. Bebida alcoólica. Comprava bebida. Então, qual que foi o projeto de lei que a gente apresentou, teve celeridade na Câmara Legislativa e o governador Ibanez sancionou? Que determina que o uso do cartão prato cheio tem que ser para fins alimentícios e que se o estabelecimento for pego vendendo algum produto que não seja de natureza alimentícia, quando a pessoa apresenta o prato cheio, ela perde o credenciamento. Isso foi um grande feito. Com certeza. Porque as pessoas, infelizmente, em algumas situações... Poucas, mas acontecem, né? Acontece. Se tiver uma liberdade total, às vezes vai cometer esses erros. E quem vai sofrer? Vai ser as crianças que estão passando fome. É isso. Interessante. Não, mas né, a sua pergunta foi muito boa. E assim, eu me sensibilizo um pouco, porque quando o Roriz, o nosso Rorizão, ele fez o restaurante comunitário no Paranoá, eu tinha muita dificuldade, cara. E, porra, R$1 naquela época, porra, a feijoada era muito boa. Hoje eu não como em restaurante comunitário, não. Mas... Você ficou rico, né? Ele ficou rico, ele não não gosto da come comida mais. do restaurante comunitário. Eu já comi demais, eu sofri demais pra comer. Mas não, tem uma... dobradinha me dá não, só quero carne. Mas tem muita diferença entre os restaurantes comunitários. Eu vou dar um exemplo para você. O restaurante comunitário, isso na campanha, porque toda vez que a gente estava na cidade, a gente almoçava no Horizão da cidade. Tem alguns que a alimentação a qualidade é muito maior do que outros. Verdade. É verdade. Eu já falei isso para a secretária Ana Paula. Já falou para ela. Já? Eu falei para ela quando a gente fez a audiência pública também lá na Câmara Legislativa. O restaurante comunitário do Gama e de Samambaia dá de 10-0, por exemplo, no do Paranoá e no da Estrutural. Agora, a gente precisa colocar isso em mente na hora de formular os contratos de quais empresas que vão ganhar esses contratos. Para garantir a qualidade do arroz, do feijão, para ser um valor mínimo, uma qualidade mínima pré-estabelecida, porque se né? alguns conseguem entregar uma qualidade acima, por que não dar prioridade para essas empresas? Né? Mas, pô, essa invenção aí do Roriz foi fera, cara. Quando foi lá no Paranoá, lá, cara, a gente, pô, ia comer lá, era bom demais, cara. Um R$1, você quebrava. É claro que depois eu tomava tudo de cachaça, né? O que sobrava, né? O que eu posso falar, Udi, em 2018, quando eu fui candidato e a gente fazia dobradinha, eu era o distrital e o meu federal em 2018 era o meu primo, o deputado Joaquim Roriz Neto. Naquela oportunidade, uma das minhas principais pautas de campanha era exatamente café da manhã e jantar no Horizão. E eu acho que a gente conseguiu que graças o Ibanez a Deus se concretizou isso, né? Hoje eu lembro que uma vez teve até quando o primeiro lugar... Onde foi o primeiro restaurante que teve o jantar, Joaquim? Você lembra? O primeiro que teve o jantar foi Recanto das Emas. Eu lembro que a primeira vez que lançaram o restaurante comunitário, o Joaquim fez um vídeo, ele, gente, e não vai ser sopa não, vai ser jantar. Pois porque as pessoas às vezes associam
né? Ali eu brinquei, eu falei, pô, será que o Joaquim tá mandando esse recado pra mim? Porque a minha proposta era café da manhã, almoço e sopão no jantar, pô. Juro que não era. Aí, É tá porque vendo? as Mas Mas pessoas... devia ter sido. É bom a gente tá Que ideia esclarecendo de as jirico. coisas. Tu Não, quer dar mas sopa pro povo? É porque, Ideia de pô, jirico. sempre teve um Ainda bem que negócio- tu não foi deputado. Ainda bem, é porque sopa é bom, o povo gosta de sopa Ó, à bicho, noite. seja candidato, mas não, no você tem ideia de frio, jirico no demais. frio, o povo gosta de sopa, É porque eu como muito, eu gosto de comer bastante. E eu parto do princípio... Você não é bariátrico? Eu sou bariátrico, mas a mentalidade não mudou. gordo. Eu parto do princípio que a gente tem que comer para ficar satisfeito. E a sopa, às vezes ela é gostosa, mas não enche. Não, a sopa não né? vai Então, demais. assim, na janta, tem dia que é carreteiro, tem dia que é macarronada. Então, assim, coisas que vai trazer sustância, Sopa sabe? é quando a gente tá gripado, operou o dente, aí come Não, uma no sopa. frio é bom uma sopinha também, Odir. Frio é bom transar. Aí, olha só, deixa eu falar. Mas eu acho importante o que vocês dois estão falando. Estou aqui com 2 oris na mesa. Eu acho até um dia histórico, até as brincadeiras minhas, mas eu acho que o legado do Joaquim Domingos Roriz, eu era apaixonado no Roriz, eu não vou mentir. Tem que ser por meio do seu nome, meio do seu E nome. não é mesmo, porque você tá aqui, mesmo, não. O é Odir porque fala você tá isso aqui, sempre. Não é porque... às Verdade. vezes você não é candidato, mas você contribui pro legado do Roriz, vocês também. Então, vocês têm que botar em mente. E assim, quando as pessoas falam do meu avô, eu tenho certeza que você também sente isso na rua, quando as pessoas falam com você. O legado do meu avô, ele é algo que não vai esquecer. Jamais. Tiveram analistas políticos no passado que falavam, os eleitores do Roriz já estão ficando velhos. Mas o que a gente vê dentro das casas das pessoas? Eu já encontrei jovens de 18 anos, de 20 anos, que falam para mim, olha, a minha mãe me contou que a gente só tem casa hoje graças a Joaquim Roriz. Então, assim, esse legado, ele vai se perpetuar. Vai se passar de geração por geração, E né? eu acredito que esse legado vai ser muito difícil de repetir. A Meu minha avô era uma pessoa única. Eu sei, mas o a que minha ele avó- fez por Brasília vai ser muito difícil de ser repetido. A minha sogra falou com você uma vez na vida, quando você já era deputado. Minha sogra votou em você com a do Roriz. Não, é neto dele, eu vou votar. Eu nem conhecia ela. Mas Vai. o Joaquim, ele pensa em alguma coisa específica para deixar a marca do Joaquim Neto? Porque, assim, é lógico que a gente, como membro da família Roriz, a gente pode se espelhar, saber que tinham muitas coisas boas. Mas o que o Joaquim pensa para ser? Não, essa vai ser a marca do Joaquim Roriz Neto. Você já parou para pensar? Você já tenta botar em prática alguma coisa nesse sentido? Dedé, eu tenho um projeto que eu gostaria de ver ele ser sancionado, de ver ele ser pautado na Câmara Legislativa, que seria a volta do pão e leite. Rapaz. E a gente fez uma repaginada nesse projeto. O nome dele se chama Alimenta Brasília. E um dos grandes pontos desse projeto, que foi numa reunião que eu tive na campanha em Braslândia, que uma senhorazinha, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, muito tempo atrás, quem precisava do pão e leite eram os meus filhos. Mas hoje, quem precisa do pão e leite são os meus netos. E assim, eu já conversei com o governador Ibanez sobre isso e ele teve uma certa apreensão relacionada a esse projeto, porque o que o governador Ibanez tem em mente? A divulgação e a implementação dos cartões, como os projetos sociais, traz liberdade para as pessoas poderem ter essa flexibilidade do que comprar. Mas, enquanto político, a gente precisa também identificar que algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, tem a consciência de usar esses cartões de projetos sociais para designar para alimento para a família. Só que existe uma parcela da população, embora pequena, mas ela existe, que se você não entregar o alimento, se você der o dinheiro, ela não vai gastar com alimento. E as pessoas veem que isso ia ser um complemento gigantesco para o combate à insegurança alimentar aqui no Distrito Federal. A primeira-dama abraçou essa causa,
O Brasília já ganhou, inclusive, prêmios, foi nacionalmente reconhecido como uma das cidades que mais enfrenta o combate à insegurança alimentar. E eu gostaria, antes de encerrar o meu mandato em 2026, de ver esse projeto sair do papel. É um pedido, não só meu, mas de muitas pessoas que viram seus filhos crescerem no pão e leite de Roriz, que gostariam que esse projeto voltasse. Então, a gente vai trabalhar ano que vem com o governador Ibanez, com a vice-governadora Celina Leão, para tirar esse projeto do Alimenta Brasília do papel e implementar ele de volta aqui em Brasília. E, deputado, aí eu aproveito para te perguntar o seguinte. Todo mundo sabe que Samambaia é a cidade do seu coração, que é a cidade, inclusive, onde você tem... Acho que onde você é mais votado é sempre na cidade de Samambaia. Foi lá. Mas você acha que o nome Joaquim Roriz Neto não pode ser um nome que pode ser abraçado em muito mais cidades, Santa Maria, as cidades que realmente foram criadas pelo ex-governador Roriz? Você acha que não dá para ampliar um pouco esse leque de opções para você estar trabalhando mais nessas cidades também? Dedé, eu conto muito com isso, porque eu tive 6 mil votos em Samambaia, mas eu tive 21 mil votos na sua totalidade. Então, não só eu acho que ia ser um grave erro de logística ignorar as demandas e os pleitos de outras cidades, mas chega a ser injusto com as pessoas que votaram em mim. Eu tive 2.500 votos no Recanto, eu tive 500 votos em Braslândia, 800 votos em Planaltina, eu tive 1.000 votos no Gama. Teve voto em todas as cidades, praticamente, né? Eu tive voto em várias cidades. O meu voto foi muito pulverizado. E isso é uma faca de dois gumes. De um lado, é bom, porque traz essa liberdade de poder trabalhar em várias cidades, ajudar várias comunidades diferentes, mas também é muito mais difícil, porque a quantidade de emenda parlamentar que a gente tem para fazer destinação é limitada. Então, enquanto existem outros deputados, onde 90% dos votos deles é concentrado em uma cidade, o meu é pulverizado. Então, eu não posso ter a mesma vantagem de destinar 90% das minhas emendas para uma cidade e garantir que aquela população fica satisfeita com o meu trabalho. Eu preciso pulverizar. Então, da mesma forma que eu vou dar alguns exemplos, a gente priorizou muito destinar emenda para escolas, através do PEDAF. Da mesma forma que eu priorizo as 46 escolas públicas que tem em Samambaia, a gente não ignora e a gente destina recurso para a escola em São Sebastião, escolas no Gama, no Recanto, Santa Maria, Gama. É bom a população saber disso, porque às vezes o grosso político acha que ele só manda recurso de emenda para Samambaia. E não é verdade. Está dizendo aqui, ó, que manda recurso para as escolas de São Sebastião. Fala aí todas as escolas ou todas as cidades que você manda recurso para reforma de UPAs em outras cidades. Fala um pouco desse seu trabalho. Creches, escolas que foram construídas com a ajuda do seu mandato, deputado. Creche, por exemplo, no Riacho Fundo, a gente destinou recurso. A gente destinou, esse ano, mais de 2 milhões de reais para fazer reforma de calçados em Taguatinga. A gente destinou vários recursos para escolas e revitalização de parquinhos no Recanto das Emas. Então, assim, a gente, inclusive, no nosso gabinete, a gente faz um mapa mostrando o que a gente destinou para cada cidade, justamente para nenhuma cidade carecer de recursos nossos. Pede para a sua assessoria fazer um conteúdo sobre isso. Porque é interessante. Pede fazer, que é legal. É legal botar no seu Instagram. E, Joaquim, é lógico que isso também é muito importante. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu, que já deixo declaradamente que não sou candidato, e acho que o povo só vai acreditar quando tiver acabado as convenções e eu não tiver registro. Só em junho. Recebo o convite o tempo inteiro de presidente de partido. Mas é abril que tem que filiar? Filiação, eu acho que é final de março ou abril. Tem que estar até filiado até 6 meses antes do pleito. Você, eu imagino que esteja bem no PL, mas você recebe convite de outros presidentes de partido, de outros deputados para migrar de partido? Ou não? O Joaquim está decidido, vai concorrer pelo PL novamente em 2026. Eu já recebi convites de outros partidos para disputar reeleição para distrital, alguns para federal também. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem que ter na política é lealdade. E o presidente nacional do PL, o Valdemar,
foi extremamente leal e fiel à palavra dele. E eu posso dizer, o presidente Valdemar é doido para que você seja candidato a federal, né? Eu já ouvi declaração dele falando isso. Ele foi extremamente honesto e sincero antes das convenções, e o que ele me prometeu antes das convenções, ele cumpriu depois. Algo que é muito raro na política. E a política, ela não é só um espaço de 4 anos. As pessoas lembram do seu histórico, as pessoas sabem como você agiu em certos momentos da política. Então, eu acho que seria desleal da minha parte virar as costas para um partido que me acolheu de uma forma que me ajudou a chegar ao mandato que eu tenho hoje. O presidente Bolsonaro te acolheu, você esteve com ele diversas vezes. A gente fez a filiação junto com o presidente Bolsonaro, primeira-dama também, e o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, o que ele falou, ele fez. Ele insiste para você ser candidato a deputado federal na próxima? Como é que é essa conversa? Porque teve essa conversa. O sonho de todo presidente nacional, Odi, é ter candidato a deputado federal. O presidente nacional de partido, ele não está preocupado com deputado distrital, deputado estadual, ele quer eleger uma ampla bancada para deputado federal. E eu sei que ele insiste para que você seja candidato a federal. Tu quer que ele suba a federal para tu ir distrital, né? O martelo tá batido. Eita, será que essa é a charada? Ele tá fazendo jogada aí. Olha, assim, ele teve acesso a pesquisas, né? E foi algo que a gente conversou, mas o que foi muito positivo da conversa, que eu saí de lá extremamente satisfeito. Ele falou, Joaquim, o que você quiser ser candidato, o PL vai te dar as ferramentas para isso. Então, ele falou, se você quiser ser candidato à reeleição para distrital agora e pensar em outra coisa em 4 anos, a gente está aqui para te apoiar. Se você quiser subir para federal agora, a gente está aqui para te apoiar. E é legal ele falar isso, sabe por quê, Odi? Antes de se bater martelo que a chapa para o GDF ia ser Celina governadora e Gustavo Rocha, ou seja, ainda tinha a lacuna de vice, tinha um grupo político que queria tentar emplacar você como vice da Celina, que seria também uma forma de botar o PL dentro da chapa. Isso chegou a mexer com o brio do Joaquim ou isso nunca passou pela sua cabeça, pelo menos nesse momento? Olha, nesse momento não passou pela minha cabeça, tanto que eu acho que seria um pouco egoísta da minha parte querer preencher uma vaga de majoritário, que eu acredito que tem pessoas com mais experiência e maior potencial de voto para isso. Eu não quero prejudicar uma chapa inteira só por questão de ego, porque eu quero ser. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que tem muitos deputados distritais, inclusive, que têm um futuro brilhante pela frente e a gente precisa realmente fazer essa autoavaliação. Será que isso é bom para mim, mas será que isso é bom para um projeto maior? Então, nesse primeiro momento, eu acho que seria muito... Eu acho que a gente já está pulando degrau. Não, acho que você está certo. Agora você precisa passar por uma maturação política. Você é muito jovem. Eu só perguntei isso, viu? Eu acho que tu tá querendo ser distrital com apoio dele. Isso saiu na mídia, não foi eu, não. Eu acho que tu tá querendo. Rapaz, eu tô começando a acreditar em tu, não, velho. 2026 eu não sou candidato. Vou falar. Eu não estou acreditando em você. Você tá aqui induzindo o Joaquim a vir federal. Daqui a pouco você vai querer que ele venha governador. Jogou federal e vice. Mas essa história não já existiu? Não, é porque a gente viu pela mídia. As pessoas sempre comentam. Eu já publiquei. E a gente não consegue impedir as pessoas de fazerem esse tipo de avaliação. E, assim, eu só fico grato de fazer parte da conversa. Porque quando você faz parte da conversa... É porque o seu nome está sendo lembrado, né? É porque o seu nome está bem avaliado. Você tem tamanho. Isso é bom. E você acha que o governador acertou nessa chapa? A Celina governadora e Gustavo Rocha vice? Então, eu vou dar uma resposta muito sincera agora. O Gustavo Rocha é uma das pessoas mais técnicas que o governador tem. Ele é uma das pessoas que consegue dialogar com todos os poderes e ele não faz isso de uma forma... ele não se impõe, ele tem um diálogo aberto, ele trata os deputados bem, ele é muito bom para responder demandas, telefonema. Ele é uma pessoa extremamente técnica que qualquer governador gostaria de ter como vice. A minha única preocupação é porque quando você vai colocar pessoas dentro de uma chapa
seja majoritária para vice ou para suplente de senador, você tem que pensar em termos de governabilidade e em termos de voto. Eu não consigo pensar numa pessoa melhor para poder dar essa assistência à Celina como vice do que o Gustavo Rocha em termos de governabilidade. Entendi corretamente. Mas a gente precisa avaliar a questão de voto. Porque antes deles governarem, precisa ser eleito. E o Gustavo Rocha não é uma pessoa pública, no sentido de andar na rua e as pessoas reconhecerem ele. Mas o Ibanez também não era antes de 2018 deputado e virou governador. 2018 foi uma situação extremamente atípica. 2018 era a eleição dos outsiders. Foi a eleição. Foi a época do Dória, não foi também? Foi a eleição da terceira via. Tanto que o que aconteceu em 2018? Tinha a Eliana Pedrosa, Fraga, Rogério Hollenberg, Rosso, e você tinha o Ibanez. que apareceu como um fenômeno de Tratorão. terceira via que conseguiu captar as pessoas que já estavam de saco cheio da velha política. Então, ele não era nem esquerda e nem aquele grupinho de direita, e ele conseguiu se cacifar de uma forma, assim, tão estrondosa que ele conseguiu fazer algo que nem meu avô conseguiu, que foi, na reeleição, ganhar em primeiro turno. Então, assim, é muito difícil comparar situações e comparar pessoas, porque o momento, ele dita qual tipo de campanha vai ser mais vitoriosa. Mas essa comparação com o Roriz também é injusta, comparar esse negócio do Ibanez. Porque, meu irmão, na época do Roriz, era correr brasileiro todo dia dando capa, velho, com foto esquisita do Roriz. Era até o Noblar, que era o chefe lá. Meu irmão, era a imprensa cancelando o Roriz 24 horas, velho. E agora, Dedé, Foi muito mais difícil na época do Roriz. foi muito mais difícil. E agora vamos fazer uma comparação 20 anos atrás. 20 anos atrás, muitas coisas que estão acontecendo hoje na campanha para majoritário tem coisas similares que aconteceram em 2005 para 2006. Como que, por exemplo? Desenha. Vamos lá. Em 2006, o governador que foi reeleito... Não, em 2006 foi o Roriz, que foi Isso. candidato. O Roriz lançou a Abadia, que era a vice dele. Isso, calma, estou chegando lá. Tá. Ele foi reeleito em 2002, Isso. depois de ter ganhado do Cristóvão em 98, e saiu para disputar o Senado. E deixou uma mulher para poder disputar o governo. Ibanez, ao que tudo indica, vai sair do seu governo no final de março para disputar o Senado e vai deixar Verdade. uma mulher para disputar o governo. E em 2005 para 2006 e 2025 para 2026, Verdade. quem é a grande oposição à sucessão desses dois governadores? O Arruda. O Arruda, em 2005 para A 2006, gente já tinha feito esse já cenário. tinha feito esse cenário. Agora, o que a gente vê? Quando meu avô saiu do governo para poder disputar o Senado, ele estava com uma aprovação de acima de 80%. O Ibanez está saindo com uma aprovação estrondosa, eu acho que é quase 80% também. É 72%. É, na não, última é pesquisa, 63, dá 63 a 68. Quase 70%. Quase 70%. E, assim, o que isso indica? Especialmente agora que tem 2 vagas para Senado. Que, embora não exista eleição ganha, a eleição do governador Ibanez para o Senado, ela está muito bem encaminhada. Ele está indo com uma aprovação muito grande para o Senado. Agora, o que acontece muito, que eu vejo com a equipe da Celina e até com outros parlamentares, as pessoas ficam dando tapinha nas costas da vice-governadora como se ela já tivesse com a eleição ganha. Não tá. Como se tivesse tudo certo, porque a aprovação do Ibanez é a aprovação do governo, isso vai transferir. Se a gente olhar o passado e aprender com as lições do passado, a gente vê que voto raramente se transfere. Se transferisse, os 80% de aprovação que o meu avô tinha ia ter transferido para a sucessora dele, que era a Abadia. Você é um exemplo. Você teve que meter a cara, mostrar a sua personalidade. Claro que o nome Roriz ajudou, mas tu não vai atrás, sim. Se existisse essa transferência tão fácil quanto as pessoas pensam, eu não teria... Teria tido 150 mil votos. Exatamente. No mínimo, né? E isso não aconteceu.
Você teve Agora, que... Foi ali na unha. Foi na Você marra. já conseguiu falar isso pra governadora Celina? Celina, não Mas fica é bom achando que a aproveitar eleição eu tô tá entendendo, ganhando, não. Ele tá falando de uma maneira carinhosa. Porque assim, da mesma forma que a gente compõe o grupo da Celina, a gente quer ver a continuidade do governo, a gente gostaria de ver um retorno do Ibanez em 2030 como governador, a gente precisa ter o pé no chão e a gente precisa avaliar as coisas de acordo com a Não realidade. tem eleição, ganha, Tem né? deputado que a gente conversa e fala, o Arruda não tem mais voto, isso já era, e não sei o quê. Não é assim. Não é bem assim. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que vocês já devem ter analisado também, porque eu não sou analista político, É sim. E dos bons. mas uma coisa que a gente vê, e muitas pessoas que estão no campo da Celina deveriam analisar também, é o tipo de campanha que a Celina está fazendo agora, de pré-campanha, e o tipo de pré-campanha que o Arruda está fazendo. O Arruda está fazendo um trabalho que muitas pessoas desmerecem e desdenham, porque vê lá uma reuniãozinha que ele está fazendo na casa de uma senhora com 20 pessoas, 30 pessoas. Eles argumentam que isso não dá para ele capilaridade suficiente para poder converter isso em votos Concordo em partes para com majoritária. quem analisa assim. Para Eu te explico. para majoritária. Mas o problema, olhando de ponto de vista como um aliado da Celina, é que ele não faz só uma reuniãozinha. Ele faz 10 dessas reuniões todos os dias. E qual que é a grande dificuldade, Odir, que eu estou vendo agora, e eu até recomendaria a nossa vice-governadora olhar isso com mais carinho e fazer um choque de gestão, é que o grosso, eu diria que 90% da pré-campanha, vamos dizer, que a Celina faz agora é institucional. A vice-governadora não tem tempo para fazer o mesmo formato de campanha que o Arruda faz, só que o que acontece nesses eventos institucionais? 90% das pessoas lá são cargos comissionados, Sim. pessoas que já trabalham no Concordo. Buriti, e isso não converte em voto. Mas tem outra... Concordo com o que você falou, mas eu queria botar um também adendo. concordo. Eu concordo, mas tem um adendo também. Eu tenho olhado muitos números. Eu não vou aqui debochar dos números do Arruda, que isso é você cair do É cavalo. perigoso também. Mas, por outro lado, a rejeição dele é muito grande e há uma renovação do eleitorado. Você falou uma coisa bem aqui no começo do podcast. Tem gente de 18 anos que vota em você pela memória do Roriz. Exatamente. Porque o Roriz foi muito mais marcante que o Arruda. Uhum. E eu tenho olhado, o eleitorado do Arruda está envelhecido, que não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito isso. Uhum. E tem uma galera diferente. Tá tendo uma passagem de guarda de eleitor e de políticos, e você faz Verdade. parte. E sabe o que Dessa passagem de guarda. E sabe o que tudo isso Aham. pode levar? Pode levar a uma candidatura de terceira via surpresa, Pronto. porque essa é a Você fórmula. leu exatamente o que eu falei. Essa é a fórmula. É isso mesmo. Porque, vamos lá, de um ano para cá, a gente acompanha as pesquisas de vários institutos diferentes e a gente vê que de um ano para cá, a porcentagem de governo para Celina varia ali entre 27% e 30%. Tá estabilizado, né? Está estabilizado. Tem que aumentar agora. Esse é o piso. Por que, de uma certa forma, isso é bom? Porque ela não cai de 27%. Ela está com um piso forte. Só que o que deveria estar acontecendo? O teto tinha que estar aumentando. Embora o Arruda esteja aumentando aos poucos, ele já estabeleceu um teto. A Celina estabeleceu o piso, que é o mínimo de 27%, e o Arruda está estabelecendo um teto ali nos 20%. Mas tem várias explicações. Eu não vou... Pô, você é político, eu não posso ficar... Você sabe muito mais do que eu. Tem várias explicações. Você já percebeu que a Celina não abriu a boca? A Celina não abriu a boca de tempos para cá. A Celina também nunca disse que é pré-candidata a governo. Não Nunca. disse. Quem disse foi Michele, Ibanez. Todos os outros dizem. A Celina, na verdade, eu não estou defendendo não, tá? Estou falando a realidade dos números. Ela não entrou no jogo ainda. O Arruda entrou no jogo. É isso. E o Arruda tem um problema. É claro, todo mundo faz essa pergunta, acho que você também já se fez. Será que ele vai estar elegível? Tanto que a candidatura da Paula está surgindo nisso aí. Eu aproveito para te dizer o seguinte, de todas as explicações que a gente já teve aqui, a melhor foi a do deputado Robério, que também é advogado. A gente perguntou dessa questão da elegibilidade do Arruda, e o Robério falou assim, então,
O que foi aprovado lá na nova lei tá valendo. Só que a partir do momento da aprovação para frente, o caso do Arruda se enquadra no que era da lei anterior. E a lei não é para beneficiar a pessoa que está entrando. Então, assim, vão ter questões jurídicas ainda. Mas tem uma grande falha nesse argumento. Porque, embora a lei não poderia funcionar de forma retroativa para prejudicar, a gente viu agora que foi justamente isso que o Supremo fez, que tirou o mandato do deputado Gilvan Máximo e de outros deputados com uma lei já estabelecida dentro de um pleito que foi encerrado e eles não fizeram valer do ponto para frente. Eles retroagiram ela. Então, às vezes, essa questão política pode ser muito nebulosa. Mas aí você parou para perceber, só para concluir esse raciocínio, você parou para perceber que o Arruda, além de ter que conquistar voto, ele vai passar isso a eleição inteira, o povo querendo fazer... Ele vai ter que passar a eleição inteira se explicando. Isso, é isso que eu ia falar. A instabilidade jurídica fez a Paula Belmonte... O Marconi Perillo enxergou isso. Isso que eu ia falar. Marconi e o Aécio. Não, Marconi Perillo e o Aécio enxergaram isso. Falou, Paula, venha para cá que nós vamos te lançar. Que foi exatamente esse teu pensamento aí, que você leu perfeito. Porra, vai que você é a terceira via, você já tem ali uns 10%, 12%, e aí, justamente a instabilidade jurídica do Arruda que deixa a galera meio com a pulga atrás da orelha. Não estou dizendo de números, eu não estou falando nada desse método. Eu estou dizendo que todo mundo que chega me perguntando, eu não sei explicar, eu sou sincero para você. Hoje eu não consigo dizer se está elegível, que uma parte do jurista fala uma coisa e outros falam outra. Até a inteligência artificial. Você é formado em direito, né? Eu sou formado em ciências políticas. Ciência política. Ciências políticas pela UNB. Não. Não, Universidade de Nova York. Meu primo é chique demais. Você não quer que eu chamasse ele de primo? Até o chat GPT não sabe definir a elegibilidade dele. Eles não sabem definir se ele está elegível ou eles não conseguem definir de forma clara se ele está inelegível. Sabe qual é o problema? O partido hoje ele tem problema em gastar milhões com a candidatura dele, por mais que ele esteja elegível. Há uma instabilidade. Nessa... ninguém entendeu a candidatura da Paula. Ninguém entendeu porque a Paula foi para o PSDB. O Marconi Perillo e o Aécio Neves enxergaram isso. Vamos tentar lançar essa doida? Vai que... PSDB não tem nada a perder, terceira via, Tá fudido aqui em Brasília. Qual que é o objetivo dessa terceira via? Se a terceira via chegar no segundo turno, aonde que os votos do centro para a esquerda, aonde que eles vão funilar? Eles vão apoiar candidato de direita ou vão apoiar o candidato? O raciocínio do deputado é mais ou menos isso. Terceira via. Se ela for para o segundo turno, contra o candidato de direita, a esquerda se organiza em torno da Paula. Se ela for contra o candidato de direita, a esquerda se organiza em torno da Paula. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, né, deputado? Assim, o que eu mais me preocupo são esses cenários que já aconteceram no passado, que a gente viu se concretizar. E a gente não pode descartar eles como cenários inviáveis, impossíveis de acontecer. Gente, já aconteceu. Você tá certíssimo. Então, assim, o que deveria acontecer? Eu acho que a vice-governadora deveria começar a fazer uma mudança, não só com a equipe de redes sociais dela, mas uma mudança dentro do formato que ela está levando essa pré-campanha. Porque mesmo que ela fale ou não, as pessoas já estão fazendo pré-campanha. Primo, você é meu primo agora. Ele não quer chamar de primo? Primo, deixa eu chamar. Eu acabei de chamar de primo, você perdeu o posto. Não, agora eu sou primo dele agora. Vamos fazer uma transfusão de sangue depois pra eu ter sangue roriz. Odi Roriz. Rapaz, tu quer ser candidato, usar o sobrenome, eu nunca vou tatuar meu corpo, mas se eu fosse tatuar, eu botaria a tatuagem do velho Roriz. É verdade, não vou fazer tatuagem, jamais. Mas a sua leitura correta, inteligente e plausível. Eu já falei isso algumas vezes. Tanto que hoje eu fiz uma análise bem fria da candidatura da Paula Belmonte. E, cara, tá de encontro com o que você tá falando. Entendeu? Então, acho que janeiro realmente... E eu vou te falar um cenário que é um pouco preocupante. Quando eu externalizo essas preocupações com parlamentares, com pessoas que são... da alta cúpula do governo, alguns falam, por que você está falando essas coisas? Você não quer a Celina eleita? Daí eu olho com até espanto, eu falo, não, justamente pelo contrário. Eu estou querendo avisar de possíveis problemas e possíveis situações que podem prejudicar ela.
Eu acredito que eu estou fazendo muito mais do que o deputado que só bate palminha e fala, não, a eleição tá ganha, pode ficar tranquila. Porque, assim, ela é uma figura muito carismática. Ela é extremamente trabalhadora. E ela veio da escola Roriz. A Celina é uma máquina para trabalhar. Ela veio da escola Roriz. Ela é uma máquina para trabalhar. Eu acho que ela não está sendo utilizada da forma correta. Podia ser melhor utilizada. Oi? Não. Roriz era chefe. A Celina era chefe de gabinete. A Celina foi chefe de gabinete da minha mãe. Verdade. Você tem uma treta com ela, não, tal? Com a Celina? É, sério? Não. Isso que as pessoas falam, sabia? Não. O que existe? Existe uma... assim, uma certa briga entre a Celina e a minha tia Liliane. Mas a Celina e minha mãe são amigas. São amigas? Olha, viajam junto. Esse ano foram pescar junto. Sai para jantar. Foram pro rodeio junto. Isso aí, tanto que eu chamo ela, quando a gente não está em situações assim de alta exposição, eu chamo ela de minha tia. A Celina? Eu falo que a Celina é minha tia. Mas a Celina é nova, porra. A Celina é nova. Daí ela fala isso, Joaquim, você tá me queimando. Joaquim, você não pode me expor desse jeito. Eu quero falar uma coisa delicada. Isso aqui não foi combinado com ele, não. Cuidado com o que você vai perguntar. Não, é só ele falar assim, não vou responder. Entrevista é isso, não vou responder isso, Odi. Vou tentar responder tudo. Mas assim, quando as suas tias tiveram uma briguinha e já resolveu, é bom você falar. Não, ainda tem uma disputa aí de bens que agora tá mais assim... Quem com as suas duas é a Liliane? A minha tia Liliane, a minha tia Wesleyane. E assim, elas estão agora naquela fase que os advogados estão se entendendo. Né? Tentando compor, né? Assim, tentando apaziguar isso. E a gente, assim, o grande motivo que a gente sempre torce por essa apaziguação é pelo bem-estar, pela saúde da minha avó. Porque ninguém quer ver os filhos brigando. Ninguém quer ver os filhos deixando de estar juntos, se apoiando, se amando. Então, assim, a gente torce para que isso seja página virada. Porque eu acho engraçado que quando acontece isso, bota o teu nome no meio. Meu? Não, as tias do Joaquim Roriz Neto, que você é acabam deputado, falando né? isso. Não é isso? Assim, eu sei que é um assunto chato, mas eu vi que você não teve desconforto em falar. Não, isso aí... Mas acho que elas vão se reconciliar, não Se Deus quiser. Mas Deus já não quiser. tá melhor, já tá menos a minha avó, eu tenho certeza que todo dia ela faz oração por isso. Com certeza. Ela tem uma imagem lá de Nossa Senhora de Fátima. Mas vamos voltar para outro assunto aqui. Ele é meu primo, sai fora. Não é isso, não. Aí a gente falou aqui de Jaqueline. A gente sabe que com essa situação do Arruda, de uma possível elegibilidade ou não, mas vamos supor, o Arruda pode ser candidato. Sua mãe, minha prima Jaqueline Roriz, também poderia voltar a ser candidata. Já poderia na passada. Ela pensa nisso, ou ela também não toca mais nesse assunto, ou o martelo foi batido. Joaquim, o bastão é para você agora, segue com ele. Como é que tá essa situação? Olha, uma das coisas que eu Porque ela é uma pessoa muito querida da população. Ela é muito carismática. E tem um recall político enorme. Tanto que, passou para você. Agora, uma das coisas que, assim, eu sou muito grato é que a minha mãe, ela falou isso, inclusive, na última campanha, na última eleição, o presidente Valdemar queria que a minha mãe fosse candidata a deputada federal pelo PL e falou ainda, se você for candidata federal aqui no PL, eu vou te dar o teto do fundo partidário, que eu acredito que era 3.200. Que eu acredito que era cerca de 3 milhões de reais. E a gente chegou à conclusão que isso poderia me prejudicar na minha candidatura para distrital. E a mesma coisa que ela fala para mim hoje. Ela fala, Joaquim, eu coloco isso na sua mão. Se você, seus analistas políticos, se as pesquisas indicarem que se eu sair candidata federal vai te ajudar, eu faço. Mas hoje não atrapalharia, não. Se ela falar... Ou seja, já temos nosso primeiro corte aqui. Jaqueline Roriz pode ser candidata federal e essa decisão está nas suas mãos, então? Ela já deixou bem claro isso. Ela falou, Joaquim, se você falar que não é uma boa ideia, eu nem penso duas vezes, igual eu demonstrei na última campanha. Mas eu vou ser sincero com você. Agora você é deputado. Agora sim ajudaria. Agora, na eleição passada, não. Você se ferraria. Agora, com ela vindo candidato e o Dedé não sendo candidato... Eu não vou ser candidato. Mas eu sei, eu estou dizendo. Mas eu acho que o cenário hoje... Se eu fosse conselheiro dela, eu falei, não, venha, porque o Joaquim está consolidado. Independente do que for. Né? E é mãe dele, pô, caraca, né? Porque, querendo ou não, a Jaqueline... Tu ficou desconfortável? Com a análise? Não, assim, isso é uma análise que a gente faz internamente já. Qual a sua análise internamente?
A gente ainda está esperando. Você vai ficar, a gente pesquisa, ainda está vai esperando esperar as pesquisas. algumas pesquisas eu saírem. sou sincero, eu tô falando você, não é puxar saquismo, não. Se não fosse, eu falaria pra você. Valdemar Costa Neto Eu mantém, dá o teto para ela Daria. como Eu candidata acho- federal? Daria. Eu acho que especialmente por ela ser mulher. É. E é muito difícil você... Assim, eu não falo isso com nenhum tipo de preconceito. Mas, infelizmente, dentro da nossa política aqui do Distrito Federal, é muito difícil você achar mulheres que Com têm voto. poder de voto. Mas hoje é muito melhor você fazer dobrada com sua mãe do que com qualquer outro candidato, que é Roriz. Mano, o nome Roriz está mais forte ainda. As pessoas não estão vendo. Mas aí é uma coisa sua, pessoal, familiar. Eu estou dizendo como... Eu estou falando bem frio. Hoje você é deputado, você é consolidado. E ela não te atrapalharia, eu acho que ajudaria. Assim, a única questão que a gente ainda faz análise seria em termos de... nessa questão de atrapalhar, só em termos de fechamento dentro de partido. Porque eu acredito que causaria um desconforto grande, potenciais candidatos federais. Mas sem a Bia, vão Dentro- precisar de nominata. Não. Até os outros caras. Não, isso com certeza. Só que Mas a Bia gente... é candidata a senadora. Mas eu sei, mas sem a Bia. Por enquanto, a gente É. precisa esperar definições. Se ela vai vir senadora, quem vão ser os deputados Eu federais que só vão ser tô falando puxadores isso de porque a voto. própria Bia lançou a Mas eu candidatura sei, dela ao a Senado há nominata 3 semanas sem atrás. a Bia, né? acho que a Bia vai ser candidata a Senado e Michele vai ser vice do Tarcísio. Olha só, eu acho que a nominata do PL hoje está esvaziada sem a Bia, total. E precisa de reforços, e a Jaqueline é um Fraga nome. já deixou claro que é oposição, então ele não deve caminhar junto, a gente Tá, acho que imagina, até o Fraga né? sair do PL. Não sei. Eu não sei porque Tu o não Fraga, quer, não. o Fraga demonstrou ser oposição ao governador Ibanez na última campanha e foi candidato a deputado federal pelo PL da mesma forma. Então, eu acho que isso não seria um empecilho. Mas o Fraga ele já tá nas ruas pedindo voto pro Arruda declaradamente. Ele então, tá, assim, a tendência é e ele o senador acompanhar o Isalci. Arruda. Ele e o senador Isalci também. A gente já viu eles fazendo reuniões, pegando o microfone, palanque, pedindo voto abertamente pro Arruda. E isso coloca os distritais do PL numa situação um pouco desconfortável. Muito. Como que a gente tem dirigentes do partido apoiando Celina, na chapa com o Ibanez, mas tem pessoas com mandato dentro do PL fazendo campanha contra? Ibanez, chame a Jaqueline Roriz para conversar. Ibanez. Tô falando outro não. Chame Jaqueline Roriz para conversar. Ibanez. Eu não é porque é família, não. Olha, mas uma E campanha eu posso com falar uma Jaqueline, coisa? eu acho que aumenta a sua deixa eu falar votação. o palavrão. Jaqueline Roriz é foda. Ela tem o carisma do pai. Tem. Aquela mulher é foda. Entendeu? Boa de voto. Ela tem voto. Ela tem voto. Você também, claro. Ela né? tem voto. Né, primo? Quando ela foi candidata a minha deputada tia, federal, olha. ela teve 100 mil votos. Isso Porra! foi em 2010. E não tinha nem a proporção de eleitor que tem hoje. E isso foi em 2010. Não vou dizer que ela vai repetir. Ela é competitiva. Eu até Sim. vou ser sincero, acho que ela tem que ganhar a eleição. Mas, irmão, E ajudaria bastante... Você. E ajudaria bastante uma formulação de uma chapa para poder fazer deputados federais no PL, igual fizemos na última. sim, o PL hoje precisa dela. Hoje ela caía com uma luva no MDB, por exemplo. Prudente devia ajoelhar no pé dela para ela ir. Eu tô falando para você. Mas o certo é no PL, né? Para até não te prejudicar. Só que algumas pessoas já me perguntaram isso e eu vou reforçar aqui. Aí é você. É uma decisão que a gente vai tomar no futuro, baseado em conjuntura do nosso partido, dentro dessa organização de como vai ser a chapa para Senado, para governo, e que a minha mãe, graças a Deus, já deixou bem claro que essa decisão é minha. Você já percebeu que quando sai pesquisa federal, ela aparece ali sempre no top 15? A sua mãe? Eu não tive acesso à Parece. pesquisa ela, de federal mais recente. Sempre pesquisa de federal ela tá aparecendo. Nem que seja com uma citação. Ela aparece. Aí. Isso é muito importante saber. Você pode olhar. Depois você pega a pesquisa e olha se não tá lá Jaqueline Roriz. Mas, ó, Joaquim, eu vou falar uma coisa, viu? A gente já trouxe aqui praticamente todos os deputados distritais, secretários, administrador. O Odi hoje tá passando a mão na sua cabeça aqui, uma barbaridade. Eu acho que ele vai votar em você mesmo, viu? porque eu puxou vou- o saco aqui do Joaquim, a eu entrevista gosto dele, inteira. eu não vou Só mentir, fez não. pergunta leve aqui pra ele, Não, pô. não. Com os outros você faz piadinha, vai na... É porque eu vou perguntar se ele tá fazendo amor gostoso. Cutuca na ferida, Você faz amor gostoso? Ele acha que eu não tenho medo. Ah, tá fazendo amor gostoso? Oh, meu Deus. Tá não, tá fazendo amor gostoso. Não. Ó, o Joaquim, tá vendo? E o Aí, Não viu? foi só provocar, né? E o segundo filho, vem ou não vem?
Eu acho que por enquanto a gente vai esperar. É. Eu já tô... Contra a vontade da minha avó, que toda hora que vai lá em casa fala, quando que você vai ter mais um neto? Mais um filho, eu quero mais um neto. Eu tá lá em casa, tá dentro. O que vir, que Deus mandar. Você consegue aproveitar a sua avó? Porque vocês são vizinhos, né, João? Não. Ou ela não tá mais morando lá no Parque? Não, ela tá morando agora na fazenda. Ela mora na fazenda e tem um apartamento na Asa Sul. Não vamos falar onde? Ela tem um apartamento na Asa Sul que ela fica assim 1 ou 2 vezes por semana lá, mas ela fica mais na fazenda. Ela fica sozinha? Agora. Ela mora com a minha tia Wesleyane. Ah, tá. Então não tá sozinha. Isso, não tá sozinha. Para não ficar, né, solidão, né? E, ô, Dia, a gente precisa... Eu quero conhecer Dona Wesley, pô. Ele me prometeu há 4 anos e eu nunca conheci Dona Wesley, pô. Ele cobra isso, viu? Né? Pô, Dona Wesley, eu quero, conhecer, dar um abraço. Não precisa falar comigo, não. 30 segundos, um abraço, eu vou embora. Ô, Dia, a gente já tá chegando a quase 1 hora de programa e eu acho que o deputado hoje tem sessão. Mas, deputado, para a gente tentar encerrar um pouco o assunto, eu preciso fazer uma pergunta para você. Por favor. A eleição presidencial, a gente sabe que tem essas questões. Bolsonaro, a princípio, está inelegível. Tarcísio querendo ser o candidato. Tem horas que dizem que Michele pode ser a candidata ou ser vice do próprio Tarcísio. Aí tem Ratinho Júnior, tem Zema. Qual que é a posição e o que o deputado Joaquim Roriz Neto pensa sobre a eleição presidencial? Para essa ser a nossa última pergunta aqui no programa. Olha, eu acho que o destino de quem vai ser esse sucessor, vamos dizer, do bolsonarismo, os votos da direita, a gente precisa pesar muito quais são os estados em que o candidato foi mais bem testado. Eu acho que São Paulo e Tarcísio diz tudo. Aí a grande questão é, mas Tarcísio tem uma reeleição garantida lá em São Paulo, vai correr risco. Isso foi conversado já. Eu até fui num evento da minha igreja, que foi lá em São Paulo, que o Tarcísio esteve presente, e a gente até conversou justamente sobre isso, sobre essa questão da eleição garantida e o momento de disputar a presidência representando a direita e o conservadorismo. E eu acho que se ele realmente decidir ser candidato a presidente, ele vai estar partindo para uma missão. Se ele decide disputar o cargo, entre aspas, mais garantido, mais seguro, a reeleição, ele está pensando muito nele mesmo. E às vezes você tem que partir para projetos maiores porque você está fazendo parte de um grupo, você está fazendo parte de um movimento, de uma voz no país. E eu acredito que... Ele, então, é o nome natural? Eu acredito que ele seria o nome com mais chances de ganhar, especialmente se ele tiver uma vice como a Michele Bolsonaro. Eu acho que seria uma chapa fortíssima. Talvez faria mais sentido no papel ele disputar a reeleição para... A garantida para governador. Mas, por ele ser um homem de fé, um homem corajoso e um homem que entende o conceito de grupo... Ele aceitaria essa missão do ex-presidente Bolsonaro. E eu estou te fazendo essa pergunta porque hoje teve uma pesquisa da Atlas Intel a nível nacional, acho que saiu na Veja, que diz hoje Lula tem 49% no segundo turno e o Tarcísio 47%. Caraca, ou seja, empate. Seria muito embolado, sendo que o Tarcísio dizem que ele é muito bom de debate, é muito bom de rede social a nível nacional, né? Ou seja, ele poderia conquistar então esse eleitorado que é quem que vai decidir a eleição? Mas não é o eleitor de esquerda nem o eleitor de direita. É o eleitor que está esperando os debates, que está esperando a campanha eleitoral. Todo tá apoiando o Tarcísio, pô. O Centrão todo. Então, na sua opinião, o candidato natural da direita deve ser Tarcísio? Eu acredito que seria o candidato que teria mais chance de ganhar a eleição e trazer de volta esse poder para a direita. E, Joaquim, para a gente encerrar, então, vamos lá. Você é candidato ao quê em 2026 e a qual partido, para a gente deixar isso bem claro, viu? Olha, se as eleições fossem agora... Eu seria candidato a deputado distrital novamente pelo PL. E eu quero saber agora do Dedé Roriz.
O Dedé Roriz. Eu não sou candidato. Eu só posso dizer que eu não sou Você candidato em botou o cara como 2026. vice federal. Não, eu perguntei porque ele sabe que em 2024, em determinados momentos, tinha essa especulação que o Joaquim poderia ser vice da Celina, ou que o nome dele estava crescendo, que ele poderia ser federal. Você sabe que essas minhas perguntas eu te fiz, mas eram perguntas que você sabe que estavam ocorrendo para você, né? Eu não tô querendo te jogar para cima para querer ser distrital, não. Não tem nada disso, né? Contigo, hein? E ó, eu vou te falar, quando eu fui Você não quer ser administrador de Samambaia, não? Não, não quero. Eu não quero esses pepinos, não, tá? Não me passa esses pepinos, não. Quer não? Olha, eu vou te falar uma coisa. Ser administrador de cidade não é brincadeira. Deus me livre. Especialmente quando você não tem o controle total de conseguir realmente agir como se você fosse do executivo, dentro das A Câmara administrações. Legislativa não consegue mexer nisso, não? Desculpa, você que está terminando, você está atrasado. Mas mexer em que sentido, Odir? Dá mais autonomia às administrações? Porque antes elas tinham essa autonomia. Tinha. E eu acredito que foi no governo Arruda que ele pegou o poder que as administrações tinham e ele centralizou o poder na nova CAP. E isso prejudica demais o funcionalismo do dia a dia das administrações. Se eles tivessem essa autonomia, se eles tivessem maquinário, se eles pudessem ir para a rua e fazer as coisas... Dava para fazer mais coisa. E com muita mais agilidade. 1000 vezes mais. Muito menos burocracia. Isso, eu acredito que teve até um projeto do deputado, eu acho que foi do deputado Ricardo Vale, pedindo para poder descentralizar esse poder que fica na nova CAP de volta para as administrações. Eu seria totalmente a favor de um projeto desse avançando para a gente poder realmente dar condições para o administrador administrar. Verdade. Odir, você tem alguma última pergunta para fazer? Não, não tenho não, porque ele está atrasado. Entrevistado preferido aqui desde esse ano de ciúme, 2025. tá com ciúme. É meu primo, compadre. Você tá com ciúme? Tá com ciúme. Vendo. Tu tá morrendo de ciúme do cara, né? Eu tô achando que você quer botar Roriz no seu nome para você ser candidato, hein, Odir? Não, eu botaria como uma honraria. Porque graças a Roriz eu tive emprego. Que bom. Olha só. Comecei no jornalismo graças a Roriz. Então, senhor, posso encerrar o programa? Porque o senhor deputado tem que prometeu. voltar lá para a Câmara. E, programa é Dedé, teu? eu queria só falar de mais um assunto que você tinha até perguntado no começo, quando a gente estava fazendo a entrevista, que você mencionou quais projetos importantes que você gostaria de deixar como legado, de deixar como meio que fosse uma continuidade do rorizismo. Né? Uma das coisas que o meu avô fazia muito bem, Odir, ele conseguia prevenir e não precisava remediar. Ele conseguia antecipar problemas. Ele fez isso com a questão da barragem, que as pessoas falavam que não era necessário, e ele falou, um dia a gente vai, como o Brasil como um todo, vai passar por uma crise hídrica. Isso aqui vai garantir que Brasília não vai passar por esse problema. E aí fez a construção de próximos Corumbá 100 4. anos. Corumbá Eu 4. estive lá quando inaugurou Corumbá 4. 100 anos. 100 Ele anos de falou no garantia discurso dele, de 100 água anos. potável para Brasília. Ele fez a mesma coisa com o metrô. As pessoas, os grandes engenheiros falavam, Brasília não precisa de metrô. Esse tipo de transporte público não é adequado, não é o ideal. E ele falava, um dia vai precisar. E hoje a gente vê, se o metrô quebrar por um dia, por uma hora, É um caos na já cidade. é caos na cidade. Também tem outra que você esqueceu de citar. Eu lembro como fosse hoje, quando ele começou a fazer pode atacar a porrada todo dia no Correio. Todo dia Porque teve que fazer criticavam. um aditivo por causa da água. Exatamente. E todo dia criticavam. Então, assim... Imagina se não tem ponto de JK hoje. Imagina se não tem metrô, se não tem ponte de autocarro, se não tem Corumbá 4. Brasília ia ser praticamente inviável. A última, até a tua cidade. Criticaram ele. Pra que Samambaia? Hoje, Águas Claras tá virando... A galera de Águas Claras tá indo pra Samambaia por causa dos prédios que tá construindo lá. Muito potencial de investimento. Tá trazendo... O governador Ibanez agora tá, finalmente, depois de 20 anos, tá expandindo o metrô em Samambaia. Eu já fui lá. Começou a obra. Já fui lá, tem 170 pessoas trabalhando todos os dias, já nas estações do metrô. A gente vê expansão nos restaurantes comunitários. E um dos projetos que eu consegui aprovar ano passado de minha autoria foi justamente pensando nessa questão de prevenir antes de ter que remediar, que é na questão da saúde. O que a gente criou? A gente criou a implementação de um projeto que estabelece já políticas para enfrentar
as crises sazonais aqui de Brasília. Chega o calor, zika, dengue, chikungunya. Tá chegando frio, criança, cheio de crise respiratória. São doenças que a gente sabe que todo ano vão ter, dependendo da época do ano, né? É doença que todo mundo sabe que vai ter. Mas o que aconteceu ano passado? A secretaria foi pega de surpresa, não sei como, mas foi pega de surpresa. Todo mundo sabia, menos a Secretaria de Saúde. Todo mundo sabia que ia acontecer. O que eles tiveram que fazer? Contratos emergenciais. Gastaram 10 milhões de reais para fazer o contrato emergencial de Fumacê. Gastaram milhões de reais para estabelecer tendas improvisadas em todas as cidades por uma coisa que a gente já sabia. E a gente tem um estudo que o Tribunal de Contas ele determinou que esses 10 milhões de reais de contratação emergencial de Fumacê teria custado apenas 4 milhões de reais se tivesse sido contratado com planejamento, e antecedência. Então, por que a gente fez esse projeto essa implementação para prevenir doenças sazonais? Porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Aquela tiazinha que está na sua rua, que fica lá, sabe? E daqui a pouco o pessoal vai estar tudo tossindo. E daqui a pouco a gente precisa comprar repelente. Daqui a pouco a gente precisa fazer isso. Então, a gente implementou esse projeto que foi sancionado pela governadora Celina. O Ibanez, ele estava de licença, a governadora Celina que sancionou. E o que a gente está lutando agora? Para ele ser colocado em prática. E como que ele vai ser colocado em prática? De acordo com o projeto. Tudo tem que ser apresentado 90 dias antes de começar essa mudança de clima. Para a gente saber exatamente onde que vai ter que instalar tendas emergenciais, quantos testes que vai ter que comprar, aonde que tem que ter reabastecimento de repelente, tudo isso para a gente reduzir gastos emergenciais. Gasto emergencial para algo que você consegue prevenir é a coisa mais ridícula que existe. É simples, né? O que sabe que vai ter todo ano já manda um recurso específico para cuidar daquela situação. Prepara, né? Que vai sair mais barato. E a gente pode pegar esse recurso e colocar em lugares que estão deficitários. Colocar em outras áreas da saúde, colocar na educação, colocar para poder valorizar o servidor público, colocar na questão da segurança pública. Então, assim, esse tipo de projeto são os tipos de projeto que eu gosto de me esforçar. Aí esse seu projeto é baseado numa frase do saudoso Roriz: governar e eleger prioridades. Eita. Ele falou assim? Muito bem, muito bem. Eu sou rorizista, rapaz. Ô, Di, já passou de 1 hora, eu preciso encerrar o programa. Você é o dono, por que tu não encerrou essa porra? E a gente, então, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Lembrando que o podcast Política do Bem vai sair no jornal Capital Federal, no portal Política do Bem, no portal Rádio Corredor. Deputado, primo, como você queria que chama, meu primo e deputado Joaquim Roriz Neto. Foi uma honra você aqui com a gente, dando essas explicações técnicas, falando um pouco do legado de Roriz. Você não teve medo de responder nenhuma pergunta, até nas mais sensíveis, questão de família, de tia. Falou de política, que é candidato à reeleição em 2026, deu aula de política aqui, mandou um recado da forma mais justa para a equipe da Celina no quesito, gente, tem que acordar porque não existe eleição ganha. É aquele famoso ditado, quem avisa amigo é. Exatamente. Então a gente não fala para criticar, a gente não fala para é para alertar, para atacar, a gente fala para poder realmente se preparar, porque os ataques vão vir. Vai ter terceira via. Eu acredito que vão ter outras pessoas que vão aparecer com candidatura ao governo que pode prejudicar uma consolidação da direita. E a gente está aqui justamente para fazer isso, para tentar antecipar os problemas, para arrumar e corrigir enquanto ainda dá tempo. Obrigado pela sua presença, foi, como eu já disse, uma honra. Espero você voltar outras vezes aqui. Espero que o seu pleito ano que vem, em 2026, na sua candidatura à reeleição, seja lovrado com sucesso, que você tenha ainda mais votos do que você teve na eleição de 2022, que está nas suas mãos. E aí a gente só pede, então, o seguinte, no dia que tiver a decisão, se Jaqueline Roriz vai ser candidata federal ou não, vem vocês dois aqui e anunciar aqui em primeira mão. Só para concluir, porque essa mesa, há 6 meses atrás, foi a primeira mesa que falou de Gustavo Rocha vice. Falaram que a gente era doido, que ele não tem voto, que ele é técnico, que não tinha a mínima condição de Gustavo Rocha ser vice, e hoje se consolidou. Então, vamos só assumir esse compromisso. Se Jaqueline Roriz for candidata
candidata ou não, você vem aqui anunciar pra gente em primeira mão. Combinado então, deputado? Se essa for a decisão, vocês vão ser os primeiros a saber. Beleza, obrigado. Odir, obrigado por mais um programa. Meu parceirão de bancada. Nas bancada. redes sociais, não? E aí vou convidar aqui, encerrando o programa, para você me acompanhar nas minhas redes sociais, @Dedé Roriz, no TikTok, no Instagram. Segue lá também a nossa página no YouTube, Portal Política do Bem. Convida para suas redes sociais também, deputado. Pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês aqui e eu quero convidar vocês a participar do nosso mandato no Instagram, no TikTok, no Facebook. Joaquim Roriz Neto. Pesquisa, e uma das coisas que a gente sempre faz, a gente tem uma pessoa no gabinete que é dedicada para pegar comentários e mensagens sobre ideias de projetos, sobre indicações que precisam ser feitas nas cidades, e toda semana, toda sexta-feira, a gente faz um relatório de todas as demandas que chegaram das cidades. E eu tenho vários projetos que chegaram, que tiveram a sua origem dentro desses comentários. Inclusive, foi uma sugestão do projeto que a gente fez, que foi sancionado recentemente, para poder ter o dia do fator RH. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o seu tipo sanguíneo. E isso pode fazer uma diferença ali quando ela está indo para o hospital ou quando está numa situação de emergência, porque se você receber o tipo sanguíneo de forma emergencial, que não for compatível com o seu, você morre. Então, a gente estabeleceu um dia para ter a consciência do fator RH, e isso veio de uma sugestão que a gente recebeu num dos comentários no Instagram. Então comente bastante, não tem comentário trancado. Então comente, que a gente sempre está ali ouvindo e tentando fazer esses comentários virarem projetos, virarem indicações para poder estar ajudando o povo do Distrito Federal. Obrigado pela sua presença, deputado. E minha rede social não siga, não. Porque não segue essa merda. Ninguém segue você mesmo, então tu não segue essa merda, não. Lembrando... É igual quando ele posta assim, não assista até o final, daí eu assisto até o final. Ele faz isso de propósito. Ele faz de propósito. Eu tô querendo seguir do... Mas, ó, gente, semana que vem o deputado Joaquim Roriz Neto vai estar em destaque nas minhas redes sociais, do ODI, com vários cortes, no Jornal Capital Federal também com vários cortes. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Nem parece